Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, como estão? Eu sou a Manuela Escremin e esse aqui é o podcast Quatro Luas e hoje nós vamos conversar sobre a lua cheia que vem por aí no signo de Áries, no dia 7 de outubro, exatamente à meia-noite e 47 aqui no horário de Brasília. Então, fica aqui se você quer saber sobre essa lua cheia poderosa, porque ela é a lua cheia da alunação onde nós tivemos um eclipse solar. Vocês lembram disso? Então, lá na lua nova, a gente teve a lua nova no signo de Virgem com eclipse solar. Então, nós estamos num ciclo lunar com eclipse, né? Viemos do eclipse lunar no ciclo anterior, então nós estamos sob essa energia de mistério, de profundidade que os eclipses trazem para a nossa vida, de revelações muitas vezes, de coisas que estavam ocultas dentro de nós, né? E principalmente questões de saúde que podem estar se revelando aí para muitos de nós, porque o signo de Virgem tem relação com a saúde, com o corpo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, volte lá e assista o vídeo da lua nova para que você possa se situar dentro deste ciclo. Então, eu estou aqui hoje mais uma vez para a gente se situar dentro dos ciclos lunares, dentro dos ciclos maiores, dos ciclos dos planetas, né? Para que a gente possa trilhar caminhos com uma guiança que o céu nos propõe, né? E nos orienta, sempre da melhor forma. Então, a lua cheia, ela sempre é uma fase de culminação do ciclo, de transbordamento, de plenitude e de revelação, né? Revelação de conteúdos internos, de conteúdos subjetivos, conteúdos que são da ordem lunar, né? A lua, ela revela pra gente muito das nossas emoções. Então, toda a fase da lua cheia é um ciclo que muita coisa se revela, muitas fichas caem pra gente. Especialmente esse, porque a gente tem, então, um clareamento, né, uma fase cheia dentro de um ciclo com eclipse. Então, os eclipses são movimentos no céu que acontecem a cada 6 meses, né? A gente sempre tem esses eventos durante o ano, e eles estão acontecendo num signo específico, né, num par de signos específico, que é o eixo Virgem e Peixes, né? Então, o que, que foi semeado? O que, que iniciou lá no ciclo de Virgem, na lua nova, com o eclipse? Os assuntos, muitas vezes, assuntos ligados a este signo. É claro que se você sabe aonde você tem esse signo no seu mapa, em qual casa astrológica, porque todos nós temos todos os signos, né, gente? Então não é assim, essa lua de Áries não me interessa porque eu não sou de Áries. Não. Né? Você tem Áries em algum lugar do seu mapa influenciando alguma área da sua vida que se modela, que se modula melhor quando você compreende essa energia, quando você compreende que dinâmica é essa, né? Então, é claro, se você souber dessa informação, esse vídeo aqui vai fazer muito mais sentido para você. Se você não sabe, quer fazer seu mapa astral, mande uma mensagem aqui para o e-mail que está na descrição do episódio e a gente faz seu mapa, né? E se você também quiser fazer o seu mapa astral gratuito em qualquer site na internet e aproveitar esses conteúdos gratuitos aqui que eu ofereço, vai ser muito proveitoso também. Então, vamos tentar juntar as informações aqui, porque é uma lua cheia bem importante. Aliás, todos os ciclos esse ano de 2025, né, gente? Tudo tá muito intenso, tudo tá importante. Todo mundo chega e pergunta, mano, quando que vai passar? Agora vai melhorar? Né? 2025, gente, é isso aí. Né? É apenas o começo de uma fase de grandes mudanças, né? E a gente tem essa lua cheia em Áries é bem importante justamente pelos movimentos que estão acontecendo nesse signo, que iniciaram nesse ano, que foi aí a entrada de Saturno e de Netuno no signo de Áries. Agora o Saturno está retrógrado, o Netuno também está retrógrado, e Saturno já voltou para Peixes, que é o signo anterior, né?
Mas aí no começo do ano que vem, os dois voltarão para Áries ao mesmo tempo. E isso é um tanto raro, é um evento raro de acontecer, e a gente considerar que o grau zero de Áries é o grau, é o ponto vernal, é o grau zero do zodíaco. Ele é um grau de início, de começo de tudo, né? Então eu sempre vou trazer para minha leitura aqui dos ciclos das lunações esse trânsito, né, não só de Saturno e Netuno, mas também como Plutão, que entrou no signo de Aquário, e foi em novembro do ano passado, e o Urano, que entrou em Gêmeos nesse ano. Então, esses 4 planetas que têm um trânsito lento, né, eles estão fazendo um ângulo entre eles, né, e isso se potencializa em muitas coisas que a gente vê aqui no nosso mundão, né? Então, por isso que eu tô dizendo, 2025, quando que acaba? Será que acaba? Não, né, gente? Apenas começou. Apenas começou a nossa reforma íntima. É isso. Então, Saturno e Netuno, lá em Áries, se encontraram aí nesse ano. Saturno é um planeta que fala de estruturação, de consolidação, de manifestação, de realização material, né? De determinação, de propósito, de ambição, de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade, amadurecimento. E Netuno é um planeta que conecta a gente com as esferas superiores, com a nossa consciência superior, com o nosso eu sou. E eu sou é uma palavra muito de Áries. Eu sou, né? E Áries, então, é esse signo que inicia, é o primeiro signo do zodíaco. Então, o que a gente tem? Uma lua cheia neste signo, embora ela não esteja fazendo um grau de conjunção com nenhum desses dois planetas, mas é uma lua cheia nesse signo. Só tem uma lua cheia em Áries no ano. Né? Só tem uma lua nova em Áries no ano. Ou às vezes tem duas, como aconteceu com a de Virgem aí, né? Tivemos 2 lunações no mesmo signo, mas geralmente a gente só tem uma. Então, o que se clareia? Esse movimento que o céu nos convida a despertar a nossa essência divina e a manifestar essa essência divina aqui nesse plano material. Mas como, né? A gente só vai. As perguntas que começam a vir, né? O que é esse despertar? Como é que a gente faz para chegar lá, né? A gente está aqui, afinal de contas, para quê? Né? Nesse mundo a gente está para quê? A gente está aqui para se iluminar. A gente está aqui para um dia alcançar essa iluminação, para sermos todos Budas, né? Quanto tempo isso vai levar? Não importa. Não é o destino, e sim o caminho que a gente está traçando e atravessando. Né? Então vamos fazer essa travessia com essa consciência maior através da astrologia, ou enfim, de outras linhas de espiritualidade que estão convergindo para a mesma questão, mostrando que estamos vivendo uma época de despertar coletivo, né, de grandes revoluções populares que vão se dar cada vez mais a partir de agora, de setembro de 2025, né, até 2035 é esperado por uma configuração do planeta Plutão no signo de Aquário, que realmente grandes revoluções ao redor de todo o mundo vão acontecer, as pessoas vão retomar o poder. Né? Só que a gente, como coletivo, tem essa intenção, isso vai acontecer, de que maneira a gente não sabe, as coisas, simplesmente existe uma energia latente para dar um basta, né? Para cessar com esse modelo de poder e dominação que é muito característico da energia de Áries, né? De uma sociedade que vive ainda em cima de valores patriarcais, de dominação, de controle, de poder, né? E a gente fazer essa transição, né, para essa consciência
nessa década, né? Nesse momento. E essa lua cheia em Áries, ela nos ajuda a olhar para nós, né? Então, o que a gente quer como coletivo? Então, a gente precisa olhar para nós como indivíduos, né? Então, em Áries, o que a gente espera de uma lua cheia em Áries? Áries é conhecido como brigão, né? Como um signo associado a conflitos, a guerra mesmo, né? A essa dominação, a uma energia masculina regido por Marte, né? E por que será que o Áries é o primeiro signo, né? Ele é regido por Marte. Ele é o impulso de vida, né? É um movimento que nós vamos perceber e poder nessa lua cheia perceber muitos padrões relacionados à nossa primeira infância. Lá quando a vida começa, né? Quando a gente começa a se dar conta de que nós não somos mais um com a nossa mãe, né? Que nós somos um indivíduo e que essa energia, que esse impulso, ele é um instinto natural do ser humano. Então, Áries, esse primeiro signo, está muito ligado a esse princípio de sobrevivência, esse instinto de sobrevivência, que é necessário para a nossa vida, tá? Mas aí a gente, com todos esses planetas, fazendo toda essa dança cósmica incrível, e que oportunidade nós temos de estar aqui vivendo esse momento, né? De estarmos descobrindo camadas de nós que muitas vezes nós ignoramos, nós não olhamos, nós não enxergamos. Então, o que nós estamos falando nessa lua cheia de Áries? A gente está falando da gente olhar para esse nosso indivíduo, esse ser que foi forjado dessa maneira, que foi forjado nesse lugar da sobrevivência e que reage no mundo, muitas vezes ancorado a esse lugar instintivo que está programado no sistema nervoso, está ali repetindo padrões, pensamentos, comportamentos que estão associados a algo que é desse instinto, né? Então, muita clareza pode vir sobre questões traumáticas da nossa infância, até porque a gente também tem o Quíron lá no signo de Áries já há alguns anos, e Quíron representa uma possibilidade também de enxergarmos essa dor, enxergarmos essa ferida desse eu lá de trás, que foi forjado dessa maneira, numa estratégia de defesa específica. Então, quando a gente conhece especialmente o nosso signo ascendente, principalmente o ascendente, mas também a casa 1 como um todo, os signos que estão nessa casa, porque pode ser mais de um, pode ser até 3 signos, podem ter planetas conjuntos com seu ascendente, podem ter planetas dentro da sua casa 1 que vão mostrar com muito detalhamento esse processo de individuação, essa tua primeira infância, e de que maneira é tão interessante, né, a gente poder pensar que os nossos filhos, as nossas crianças aqui, a gente pode fazer a leitura do mapa astral deles e ter a compreensão do que essa criança necessita para construir esse indivíduo, esse ego, de uma forma mais saudável, né? Então, se a gente souber, se você souber aí seu signo ascendente, isso também vai te ajudar muito a olhar qual é a sombra desse signo do ascendente, do meu ascendente. Né? O que eu tenho de potenciais, mas o que eu tenho de desafios também dentro desse signo, que a maioria aí deve conhecer o seu signo ascendente, né? Então, o que é sombrio? São essas sombras que podem estar vindo à tona.
né? Vamos falar assim de uma forma bem generalizada, tá? Para ascendentes em signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Qual que é a característica é, da identidade dessas pessoas? Né? São pessoas, ó, com uma característica de fogo. Como que o fogo é? O fogo se espalha, o fogo queima, o fogo se alastra, o fogo é quente, né? Como que seria a personalidade dessa pessoa? Talvez mais extrovertida, mais expansiva, né? De se espalhar. Às vezes até você vai ver o rosto dessa pessoa mais avermelhado mesmo. É, então, é uma pessoa que às vezes está muito no exagero, na pressa, na ansiedade, no excesso, né? Porque aquele fogo ele vai consumindo, ele vai consumindo. Né? Então, o que seria é, um ponto de equilíbrio para isso? Né? Às vezes essa energia se equilibra de que maneira, né? Vamos olhar lá para o signo oposto, né? É, fogo e ar são elementos opostos, né? Que se complementam. Então, por exemplo, signos de elemento terra agora, seguindo a ordem, né? Touro, Virgem e Capricórnio, ascendente com esses signos. Como é a característica dessas personalidades? Pessoas aterradas, que gostam da concretude, que gostam mais de desfrutar de prazeres sensoriais, são pessoas muito comprometidas, são pessoas bem pé no chão, né? São pessoas que têm um olhar mais prático diante da vida. Então, como é que você conduziria uma criança com um ascendente em Capricórnio? Né? Você vai colocar ela numa escola assim toda mais assim, como é que eu vou dizer, uma educação mais livre, né? Às vezes essa criança ela precisa de uma contenção, às vezes ela precisa da seriedade, ela precisa né, do boletim, da nota, né, da prova e tal, porque isso vai ser saudável para a formação dela, né? As crianças, as pessoas, na verdade, não as crianças, né, as pessoas de elemento ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, né, também tem uma característica mais intelectual, de comunicação, de troca, de fala, de interação. Essas pessoas, elas precisam disso para afirmar a identidade delas, para que a coragem delas de se expressar no mundo ela aconteça, né? Então, olha só que importante que é a gente olhar para as nossas crianças. Lembrando aí que a gente tem aí Dia das Crianças, dia 12 de outubro, vai todo mundo lembrar da sua criança, postar aquela fotinha lá na rede social. Mas olhe para sua criança com outros olhos, pense no seu signo ascendente. Se você é uma criança, é uma adulta, é uma pessoa, né, ou uma criança lá, com um ascendente no signo de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Crianças que têm muita sensibilidade, ou que choravam bastante, ou que eram muito emotivas, ou se sentiam muito inseguras, que precisavam mais, que eram mais chorona, que precisavam mais da mãe, do colo, do aconchego. Então, assim, se você olhar para a tua infância, só pela essa passada aqui de olho em 4 elementos, né? Que fala o básico dos signos. Já dá para a gente pescar alguma coisa, né? Então, se eu era uma criança com um signo, com um ascendente no signo de elemento água, e meus pais não me davam esse acolhimento, né? Ou às vezes, é aquela criança que é chorona demais, que é manteiga derretida, né? Que é muito manhosa, né? A maneira como você era, como você se expressava, ela era invalidada. Então, que estratégia de defesa você, quando criança, criou para superar aquilo? E porque, no fundo, essa criança ela quer o quê? Ela quer o vínculo com esses cuidadores, com os pais, com os adultos, né? Em volta dela. Então, ela entende que ela precisa o quê? Corresponder a essa expectativa. E nisso, né, que começa a acontecer vários desvios. Então, a criança do signo de água, que não tinha o acolhimento, por exemplo,
né? Isso vale para o Sol também, tá, gente? Não é só o ascendente, mas eu tô falando mais do ascendente, porque a casa 1 é a casa relacionada com o signo de Áries. Né? Então, nós estamos falando de uma lua cheia em Áries, por isso eu não estou desviando do assunto aqui, né? Então, imagina, como é que esse adulto ficou, por exemplo, quando chegou no mercado de trabalho e que encontrou lá muitas responsabilidades, muita tensão, muita pressão, é meta para bater, isso e aquilo, né? Vai chorar no banheiro, né? Ela vai ter um burnout, ela vai ter alguma questão que o corpo dela muitas vezes vai sustentar e vai é, mostrar, como eu sempre falo, o corpo é um oráculo, lunação de virgem, está mostrando para a gente, o nosso corpo é um oráculo. O que é que você está vivendo aí em relação ao teu corpo que serve como uma porta, um portal para que você olhe para coisas que você estava ignorando. Né? Então a gente ter essa lua cheia nesse signo, com esses planetas todos que eu venho falando, né? Como é que a gente pode fazer então para recuperar isso? Né? Será que isso vai mudar de uma hora para outra? Então, seu signo ascendente nunca muda, seu signo solar nunca muda. O que muda é a sua consciência em relação a isso. Então, você como uma pessoa, então, vamos lá, do signo de terra, como eu falei, a criança de Capricórnio, né, que muitas vezes é direcionada para algo que não está dentro da energia dela, ela vai manifestar isso de alguma forma. Ela vai buscar comportamentos para compensar aquilo. Né? Então, ou a pessoa vai ser competitiva demais, no caso dos signos de fogo, né? Ela vai enfrentar o mundo como se tudo fosse uma batalha, como se ela tivesse que conquistar tudo, como se ela fosse uma guerreira infalível. E aí ela tá lá com insônia, aí ela tá lá com inflamações, aí ela tá lá com dores articulares, né? Então, olha só, né? É uma lua cheia que mostra pra gente muita coisa, mas a gente tem que fazer o básico, né, gente? É isso que o Saturno retrógrado tá relembrando a gente. Ele voltou para Peixes, que é um signo associado à saúde mental, à saúde psicológica, à saúde espiritual, né? A consciência sobre a vida como algo maior. Então, se a gente está negligenciando, empurrando com a barriga, levando as coisas do jeito que dá, o Saturno ele está cobrando as lições que ele deu para gente. Então, é buscar, sim, apoio, é buscar, sim, o autoconhecimento. Hoje em dia, a informação, ela vem de qualquer lugar para gente. E isso é uma questão interessante nessa época que a gente vive. Né? A gente tem conteúdo bom pra caramba, tem um monte de lixo, tem um monte de porcaria, mas a gente tem muito conteúdo bom e que, de certa forma, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, eu lá quando comecei como terapeuta, 18 anos atrás, não tinha nada disso, né, pra gente falar sobre acupuntura, pra gente falar, sei lá, sobre diagnóstico, pra gente, enfim, falar sobre astrologia, né? Então, isso está ajudando nesse despertar coletivo. Né? Às vezes é um vídeo rápido que você vê, às vezes aqui um vídeo mais longo aqui, que já está ficando longo demais também, mas é informação que eu estou buscando, que é para o meu crescimento, que é para o meu autoconhecimento, que é para eu sacar mais de mim, né? Para eu sair desse estado de identificação com essas dores lá do passado, da infância, para que eu possa ser um adulto mais saudável, não só fisicamente, mas integralmente, para que eu possa contribuir com esse coletivo, para que essas revoluções que estão a caminho, elas aconteçam. Então começa por nós, né? Então como é que a gente vai ver isso? Nos conflitos. Né? A gente tem a lua
Em Áries, a gente tem o Sol do lado oposto, e em Libra, que é o signo da balança, da harmonia dos dois lados. Então, o que é que essa lua cheia vai trazer para a gente? Pode trazer conflitos? Pode trazer desafios? Pode, mas ali vai ter uma luz também, né? Às vezes naquele mau humor, às vezes naquela irritação, naquele conflito do dia a dia, do teu relacionamento. Ali sempre tem algo que você pode olhar um pouquinho mais profundo e entender, nossa, tem algo aqui dizendo sobre uma dor minha, tem algo aqui dizendo sobre uma dor do outro, né? Então, se a gente não dá o passo para trás, né, o outro também não dá, né? E assim a guerra nunca termina, né? A trégua nunca acontece. Então, quando eu conheço esses meus mecanismos, eu consigo atenuar esses conflitos, eu consigo ter mais empatia pelo outro, eu consigo dar esse passo para trás, que às vezes é tão difícil de dar, né? Porque eu não estou aqui querendo me defender, né? Eu já entendi que essa foi uma estratégia de defesa, que ela foi necessária para mim, porque era um caminho que era o caminho possível, mas que com a tomada de consciência, com o autoconhecimento, com as terapias e tudo mais que a gente pode buscar, eu saio desse lugar de estar identificada com essa dor, né? E essa guerreira ferida, né? Ela não precisa mais lutar, ela não precisa mais se defender, porque ela já entendeu a sua própria dor, ela já tomou essa consciência. Né? É algo que acontece do dia para a noite? Não, acontece em camadas na nossa vida e a gente está vivendo isso. Então, nesse momento, com uma alunação que fala para a gente olhar para o corpo, olhar para os hábitos, olhar para o nosso dia a dia, olhar para as escolhas que a gente faz. Marte, o regente de Áries, Áries é decisão. Ares eu vou decidir, eu vou fazer isso, eu quero isso para mim. Eu quero conhecer mais sobre mim mesmo, eu quero parar com esse hábito ruim e prejudicial, eu quero ser a primeira que dá o passo para trás, eu desejo. E assim a gente está construindo essa identidade divina cada vez mais, que é o que Saturno e Netuno em Áries ali propõem para gente, né? Todos esses planetas conversando entre si, Urano, Plutão, é essa reforma interior que está acontecendo. Então, por isso que são tempos difíceis? Não, são tempos difíceis. A gente aprende, assim, por amor, a gente não aprende por amor. A gente precisa passar pelas crises muitas vezes, né? E acho que a gente, essa crise de consciência, ela é muito característica também desse movimento que acontece aí entre Plutão e Marte. A gente teve aí a quadratura entre eles. E para o começo do ano, Marte e Plutão vão fazer a conjunção em Aquário, né? Então começa um novo ciclo entre esses dois planetas, né, que acontece a cada 2 anos, no ciclo de Marte, mais ou menos 2 anos aí, que é o impulso, que Marte é a vontade pessoal, e Plutão a transformação, o acesso a esferas do inconsciente, as nossas sombras, né? E a gente caminhar nesse, enfim, nessa reforma interior que nós todos, sem exceção, estamos vivendo neste planeta. Certo, minha gente, vou ficar por aqui. Me sigam também lá no @manoescremin no Instagram, se vocês querem acompanhar mais sobre o ciclo lunar. Durante o ciclo, durante o mês lunar, eu também vou postando outras coisas lá para a gente ter uma conversa mais próxima,
Não deixe de curtir, de se inscrever no canal se você achou bacana, de compartilhar também esse conteúdo, né? E se quiser também fazer a leitura do seu mapa astral, se achar interessante, entre em contato aqui pelo e-mail que está na descrição. E daqui 2 semanas eu volto para a gente conversar mais sobre o próximo ciclo, a Lua Nova em Libra, ok? Um grande abraço e até mais.